homofobia é uma violência de ódio que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você e contra todos nós que acreditamos num país melhor. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, acredita que juntos somos mais fortes e que podemos dar um basta na violência e construir um futuro melhor para todos nós. Não fique calado diante da homofobia. Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Só é bom para um quando é bom para todos. SEDES, sua voz na luta contra o preconceito. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como se você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. O comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Quem olha Tiago assim, bem resolvido, nem imagina o que ele passou até assumir a homossexualidade. Professor de Direito Penal e escritor de livros sobre o tema LGBT, ele tenta ajudar outras pessoas a superarem o desafio de se assumirem gays. Quando eu tornei a minha história pública, eu tinha e ainda tenho essa conscientização
do poder de um depoimento, o quanto isso pode reverberar na vida de outras pessoas. O professor tem um blog que fala sobre o dia em que contou para o pai e em breve vai lançar um documentário. Ele acredita que a luta para combater a intolerância é grande, dentro e fora das instituições de ensino, desde a infância até a faculdade. Segundo ele, o preconceito está camuflado e presente em situações machistas do dia a dia. Porque muitas vezes as crianças elas silenciam quando levam o caso para a direção. A direção pergunta, mas por que você não muda? Por que você não se adequa ao padrão? E quando a criança vai para casa, ela, ao falar para a mãe e para o pai diz, e por que você não bateu no seu coleguinha? Então, essa escola, esse ambiente, ele vai acabar retroalimentando esse processo de violências. Segundo este advogado, especialista em direitos LGBT, houve avanços ao longo dos anos em relação a vários aspectos, como o reconhecimento da união estável dos casais do mesmo sexo e a garantia dos direitos à herança, por exemplo. Foram paulatinamente sendo reconhecidos direitos como questão de pensão, de vida e morte. A gente pensando também, posteriormente foram sendo reconhecidas as uniões como sociedades de fato e se for o caso, converter a união estável em casamento e também adotar. E todos os outros direitos e deveres daí decorrentes. O caminho parece ser longo, mas tem gente disposta a percorrê-lo a fim de combater a violência de gênero e a exclusão social. O advogado diz que o mercado de trabalho é um dos grandes desafios, principalmente para as transexuais. População específica, por exemplo, travestis e transexuais, serem excluídas do mercado de trabalho e acabarem trabalhando com profissões mais desprestigiadas e profissões ou como a prostituição, por exemplo, ou se envolvendo com criminalidade, infelizmente por conta da marginalização social que essas pessoas sofrem. Meu nome é Ian Salles, tenho 19 anos, moro em Sapé, interior da Paraíba. Desde junho que eu me chamo Ian, não adoto mais o nome da Emiliana Silva Salles, só no registro. Eu fui discriminada pela diretora-geral do EMOAP, que situa-se no centro de Sapé. Ela me discriminou, ela renegou a matrícula para mim, disse que eu era um ser diferente e que não era aceita na sociedade. Pelo cargo dela de educadora, ela devia educar, devia abraçar gente, não importa a religião, não importa sexo, sexualidade, não importa nada. Mas ela agiu de ato diferente. Não tenha medo de se levantar contra esse tipo de pessoa e que pra gente lutar até conseguir onde queremos chegar. Levante-se contra a homofobia! Uma colega de classe dessas alunas assumiu ser homossexual aos 14 anos. Dentro da escola, ela tem sido vítima de preconceito de muitos alunos. Eu não acho que tem que ficar criticando ela só porque ela é homossexual. O preconceito afeta o desempenho escolar dos alunos homossexuais. Muitos deles abandonam as salas de aula para fugirem do preconceito. Pedro Luiz não aguentou a pressão dos colegas. Eu fui vítima, assim, de preconceito na escola e, por exemplo, palavrões, berros, gritões e é muito chato, é uma situação muito chata. Há 4 meses, Alexandre Ivo, de 14 anos, foi espancado e morto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele teria sido assassinado por um grupo de skinheads que perseguem homossexuais na cidade. Esse seminário no Rio divulgou uma pesquisa sobre homofobia nas escolas. Mais de 1.400 alunos, professores e funcionários de escolas públicas foram entrevistados em 11 capitais brasileiras. Os dados farão parte de um pacote de medidas do Ministério da Educação. Qualificação dos professores, conversa com os familiares e criação de material didático sobre homossexualidade serão as prioridades. Nós vamos voltar para escrever o relatório final, que vai agregar o resultado das 11 capitais com as recomendações de cada capital. E esse relatório vai ser produzido, elaborado e distribuído pelo Ministério da Educação.
Projeto. O principal objetivo é trabalhar a prevenção e a conscientização junto aos alunos, professores, aos pais e a toda a comunidade escolar, além de propiciar atividades pedagógicas para que todos possam refletir sobre a homofobia no ambiente escolar. Transdisciplinaridade. Representa um nível de integração disciplinar além da interdisciplinaridade. Etapa superior de integração onde não existe fronteira entre as disciplinas. Um sistema de ensino inovado. Busca superar o conceito de disciplina. É a busca do sentido da vida através de relações entre os diversos saberes, ciências exatas, humanas e arte, numa democracia cognitiva. Nenhum saber é mais importante que o outro. Todos são igualmente importantes. História, ética. Trabalharemos com os alunos como e onde surgiu esse termo homofobia, o respeito à diversidade sexual, e abordaremos o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que relata a história de um adolescente que, além de sofrer por ser deficiente visual, sofre também por ser gay. Após ver o filme, abriremos um debate para ouvir a opinião de cada aluno e o que podemos fazer para diminuir o preconceito e, quem sabe, um dia acabar com a homofobia. Ciências, saúde e orientação. Trabalharemos com os alunos a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, quais os tipos de doenças, formas de transmissão, os tipos de preservativos e tratamento. Iremos conceituar o que é sexo, gênero e orientação sexual e teremos palestras com 2 especialistas das áreas. Arte e português. Pluralidade cultural. Organizaremos um passeio com os alunos ao Museu da Diversidade Sexual, localizado na Estação da República do metrô, a fim de promover um conhecimento mais profundo através de palestras, teatro, música, livros e, claro, exposições. Pediremos que os alunos confeccionem cartazes que serão espalhados pela escola, com frases que abordem os temas cidadania, direitos humanos, preconceito, discriminação e respeito. Geografia, meio ambiente. Trabalharemos a biodiversidade, a diversidade genética, a luta pela defesa da diversidade ambiental e biológica, com a diversidade sexual. Abordaremos campanhas, projetos e leis através de vídeos, rodas de conversas e dinâmicas de grupo. Matemática. Mercado de trabalho. Faremos uma pesquisa sobre a homofobia no mercado de trabalho. Quantos da população LGBT conseguem emprego? Quais regiões as dificuldades são maiores? Quantos já sofreram preconceitos? Qual ramo de atividade é mais acessível para a população LGBT se inserir no mercado de trabalho? E faremos uma exposição na escola, aberta à comunidade escolar, a partir dos dados coletados. Bem-vindo à selva, planeta Terra, homens em guerra, amor em trevas, ódio, massacre, miséria impera, corpos em chamas, paixões insanas, vivem o drama. Afogados na lama, pobre perece, sem chão padece, se pá é um teste que fortalece. O espírito cresce, rico não desce, não sente a febre da massa plebe que sangra, sangra e nunca adormece. Quem tem oprime, engana, mata, causa desgraça, poder e farda. Estive estava, bala cravada, arma forjada, droga plantada, prisão forçada, chacina criada, ruas em choque, facas e glocks, reféns à sorte, buscam seu norte. Razão, o povo é forte, não dá pinote, resolve, não se esconde, se move, linha de frente no fronte, nossa esperança não morre.
pensa desse mundo cruel? O menino não faz nada e fica só de chapéu. Eu digo, não tá fácil a vida pra ninguém. Eu cito, muitos querem o mal matando o bem. Difícil caminhar com uma pá de bigorna no pé. Esquisito, vermes questionando a sua fé, dizendo o que você tem que fazer. Peraí, qual que é? Veja bem, quem é você? Tá cheio de filho da... querendo ser meu dono, te manipular e cooptar seu sonho. Respeito quem trabalha, não quem escraviza. Se fala que é nós tem que ser, não pode roubar brisa. A vida sempre pede paciência e atitude. Os moleques estão perdidos mais, portam a Uzi, pronto pra tirar e derrubar quem quer que seja, ostentando ser a próxima capa da Veja. Naquela época eu não era uma pessoa muito bem esclarecida. Não tinha contato com o meio, não tinha personalidade formada, tampouco a identidade definida para ter uma opinião sobre o assunto, para saber ou poder me defender de alguma forma de todo aquele sofrimento e perseguição. Então eu me sentia muito triste com toda aquela situação. Muitas vezes não ia para a escola, não tinha amigos, e aquela circunstância de desprezo me fez mal durante muito tempo. Tudo intercorria escancaradamente porque acontecia na frente dos professores, dos colegas de sala, no pátio. Não tinha hora e lugar certo. Seja na frente de quem fosse, eles implicavam comigo ao ponto de sofrer até violência física. Como futuro pedagogo e educador, hoje me vejo em outra posição. A ideia não é fazer apologia ou levantar bandeira por uma causa, mas sim conscientizar a todos quanto à necessidade de refletir quanto às suas ações e tomar atitudes e prevenções contra esse tipo de violência que cresce a cada dia. Quem assume sua verdade age de acordo com os valores da vida, mesmo enfrentando o preconceito e pagando o preço de ser diferente. Passa credibilidade, obtém respeito e se realiza. Ninguém nasce preconceituoso. São os adultos que ensinam isso. A escola é um espaço para ser livre, para aprender os direitos e deveres. É o primeiro momento da vida da criança onde ela experimenta a sociedade. É o lugar ideal para conhecer, entender e respeitar as diferenças. Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos nós. Comece você fazendo a diferença.